Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre cordel, xilogravura e cromoxilogravura. Prof. Rutineia, aqui com vocês, e a nossa querida intérprete Jéssica aqui com a gente. Oi, Jéssica! Vamos juntos? Então vamos lá. Então, os objetivos da nossa aula hoje. Conhecer a xilogravura e a cromoxilogravura, suas técnicas e características. Então a gente vai ver um pouquinho as imagens de como se faz uma xilogravura, uma cromoxilogravura, né? Quais são as características de cada uma e como se realizam elas. Então, você já ouviu falar em gravura? Sim? Não? Então tudo bem. E xilogravura, né? Já ouviu? Ótimo! Então, a literatura de cordel é considerada um gênero literário geralmente feito em versos. Ela incorpora uma linguagem e temas populares. Esses textos rimados são impressos em folhetos e pendurados em cordas, ou cordéis, e vendidos em feiras livres. Então, a literatura de cordel, ela não tem uma preocupação com uma literatura formal, né? Ela é escrita em versos, de formas com temas populares, né? Que tem a ver com o cotidiano das pessoas e vendidas em praças, em feiras, né? Locais públicos. Esses trabalhos são feitos tanto com texto, essas histórias são contadas com textos, como através das imagens também, que são feitas com xilogravuras ou cromoxilogravuras, né? Que a gente já vai ver o que são essas xilogravuras, né? Essa arte de entalhar ali a madeira e trazer essa impressão para o papel. Então, os cordéis, além de conterem os textos literários, também são compostos por ilustrações que utilizam a técnica da xilogravura. Vamos conhecer essa técnica? E ali do ladinho a nossa ilustração já está representando essa xilogravura, tá bom? Então, deem uma olhadinha ali na nossa ilustração, né? Traz o ambiente, né, do Nordeste, essa representação do povo nordestino, né? Então, conta a história do povo ali, né, nordestino também. Então, a xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou um outro suporte adequado. É um processo muito parecido com um carimbo, né? Então, você pega a madeira e você entalha, você tira dessa madeira essas formas, né? Esses desenhos e depois você vai passar uma tinta como se fosse um carimbo, né? Prensar esse carimbo no papel e aí você vai conseguir essa gravura, né? Olha só aqui do ladinho a imagem representando. Então é uma técnica que se entalha a madeira com a ajuda de um instrumento cortante, né? A figura matriz que você pretende imprimir. Então você tem a imagem ali e você vai tirando essa imagem, né? Entalhando. Após esse procedimento usa-se um rolo de borracha embebido em tinta, tocando todas as partes entalhadas, né, elevadas do entalhe. Então, a parte que fica alto, quando você passar a tinta, é essa parte que vai ser carimbada ali no papel, né, prensada no papel. O final do processo é a impressão em alto relevo em papel ou em pano especial que fica impregnado com a tinta, revelando a figura, né? Então, como ali na nossa imagem também, né, como se fosse um carimbo mesmo. Então, olha só, né? Aqui do processo da xilogravura, né? A primeira etapa seria o quê? Esse entalhe, né? Então, a gente vê aqui na figura o que é entalhar, né? Você tirar pedacinhos da madeira até ficar no formato que você quer o desenho. Então, como se você tirasse, né? O desenho ali vai surgindo ali nesse entalhe, né? Você fez o desenho e vai tirando pedacinhos para que essa parte elevada, a hora que você passar a tinta e carimbar no papel, é essa parte elevada que vai aparecer na imagem. Então, olha só, né? Segunda parte, o rolo de borracha embebido em tinta, tocando todas as partes elevadas, né, do entalhe. Então, olha só, passa o rolo cheio de tinta, né, para pegar essas partes que são elevadas, porque essas partes que são elevadas é que vão dar a ideia ali da impressão do desenho, né, como se fosse um carimbo mesmo. A terceira parte seria a impressão, né, em alto relevo no papel. Então, você vai como um carimbo, né, colocar esse papel em cima dessa matriz de madeira que foi entalhada, que está ali com a gravura, né, e você vai colocar o papel, fixar, né, para que saia a imagem aqui no papel, né, saia a sua xilogravura. Então, a xilogravura é a gravação feita sobre madeira, é uma das formas mais antigas
do ato de gravar, né, havendo registro do seu uso, né, já no século IX lá na China, né? Então, é um exemplo ali do ladinho da imagem, né? Essa técnica está ligada a histórias dos livros impressos em larga escala. Há também uma variação chamada linoleogravura, tendo como matriz o linóleo, né? Sobre um papel sintético como a borracha. Então, esse linóleo que vai também ser esse material para ser a matriz que vai ser entalhado, né? É descoberto esse desenho. No Ocidente, ele se afirma durante a Idade Média, já no século XVIII. Duas inovações, né, revolucionando a xilogravura, a chegada à Europa das gravuras japonesas coloridas, que tiveram grande influência sobre as artes do século, né, XIX. Então, olha só que legal, né? Estilogravuras do século XVI ali, sendo representadas ali do ladinho. Pensa em quanto detalhe, né? Quanto tempo o artista ficou para entalhar, para retirar da madeira cada detalhinho, cada linha dessa que foi depois, né, carimbado, né, feito no papel, impresso no papel. Então imagine que cada linha dessa foram as partes que ficaram altas, ficaram em relevo, e é isso que vai ser prensado para aparecer o desenho. Então é um trabalho muito minucioso, demorado, que leva tempo e precisa de técnica, né, para fazer esse entalhe. A partir dos conteúdos estudados, escreva o que você aprendeu sobre a xilogravura, tá bom? Então, pensa aí um pouquinho, daqui a pouco a gente volta e continua aqui a nossa aula.
Conseguiram, né? Então, falar um pouquinho sobre a xilogravura? Então, aqui uma sugestão de resposta para vocês, tá? Então, a xilogravura é uma técnica de gravura em madeira. O desenho é entalhado na madeira, né? A madeira é uma matriz que você vai entalhar, tirar esse desenho para poder depois fazer a prensa. E depois é passado um rolo de tinta e pressionado sobre o papel. Então, a tinta vai pegar nessa parte, né, que está elevada. Quando você colocar no papel, vai como se fosse um carimbo, né? Marcar ali e ter a impressão dessa gravura, né? Como um carimbo. E é bastante utilizada na literatura de cordel por contar histórias. Que a literatura de cordel, ela conta histórias através de textos e imagens, né? Então, essas imagens que vão ter, tanto os textos e imagens, vão ter muito a relação com o cotidiano do povo ali nordestino, né? Vai trazer as histórias do povo, histórias comuns entre eles, criando, contando esses, né? Produzindo diversos imaginários para a gente. E o que é cromoxilogravura? Professora, você falou que é xilogravura. Entendi, né? Que é uma técnica que utiliza matriz, madeira como matriz, que é entalhado, passado rolo de tinta e daí carimbado na folha de papel. Ok, mas cromoxilogravura já está complicando. Não, não tem nada de complicado não. Aqui, na verdade, ó, cromo vem da palavra grega croma, né? Que significa a cor. Então, é uma gravura que tem várias cores e para isso vai utilizar várias matrizes diferentes. Ou seja, a cromoxilogravura é uma xilogravura colorida, né? Então a diferença é que tem mais de uma cor, não é só preta e branca. Na cromoxilogravura são usadas várias matrizes, uma para cada cor, impressas através de sobreposições, resultando em uma imagem de várias cores, né? Então a xilogravura, ela é preta e branca, né? Vai ter só essas duas cores. A cromoxilogravura vai ter essa mistura, por quê? Porque ela vai ter várias matrizes, cada matriz para uma cor, e depois sobrepondo essas matrizes, né, na hora vai carimbando ali o papel, você vai ter essa imagem dessa gravura colorida, tá? Então essa é a diferença. Olha só, um exemplo aqui, né, de uma cromoxilogravura, né? Então observe aqui um pouquinho. Então, ó, tem uma matriz, né, com o amarelo, com o azul, com o verde, com o vermelho, várias matrizes diferentes para daí conseguir essa obra aqui, né, com várias cores. Ó, observe outro exemplo aqui, né? Então, também, aqui a mesma coisa, tem várias cores, então várias matrizes para produzir, né, essa obra de cromoxilogravura, né, essa obra colorida de gravura. Ó, outro exemplo, né? Aqui também a mesma coisa. Então, teve uma matriz aqui vermelha, uma laranja, uma azul, né? A matriz aqui com o preto. Então, diversas cores, né, foram utilizadas. Para isso, matrizes diferentes, né? Então, o trabalho é mais demorado, porque vai ter que fazer uma matriz para cada cor, para você passar a tinta e depois fazer o processo da gravura. Então, atividade. A diferença entre a xilogravura e a cromoxilogravura, explique. Ah, essa tá fácil, né, gente? Vamos lá, caprichem na resposta, daqui a pouco a gente volta.
Capricharam? Tenho certeza que sim, né? Então a xilogravura, né? As duas são gravuras, tanto a xilogravura como a cromoxilogravura. Porém, a xilogravura, ela vai ter apenas uma matriz, né? Ela vai ser preta e branca, então só essas duas cores. A cromoxilogravura, ela vai utilizar de diversas matrizes diferentes para poder ter a gravura colorida, né? E ambas têm a semelhança de, né? São feitas em matrizes de madeira, entalhada, né? E quando passa tinta nessas partes em relevo, quando impressa no papel, né, vai carimbar ali o papel e vai aparecer o desenho. Então essa é a semelhança. A diferença está na questão das cores e na quantidade de matrizes, né? A xilogravura só tem uma matriz, ela vai sair preta e branca, né? Enquanto a cromoxilogravura tem várias matrizes, né? Uma para cada cor, então ela vai ser colorida. E a gente viu exemplos de obras aqui, olha, vamos retomar aqui, né? Ó, obras de cromoxilogravura. Então são obras coloridas, né? Se fosse assim, ó, né? A xilogravura, que daí é preto e branco, tá? Aqui, cromoxilogravura. Então, só para ficar bem certinho aí para vocês, tá bom? Então, agora, a xilogravura é feita com uma única cor, geralmente preta, né? Então, o branco é o vão que sobra ali, né? Então, a parte que é pintada mesmo, passando o rolo, é a parte elevada com a tinta preta. Já a cromoxilogravura é uma xilogravura colorida, onde se utilizam várias matrizes, uma para cada cor, né? Impressas através de sobreposições, resultando uma imagem de várias cores, né? Então, sugestão de atividade para vocês aí que querem experimentar fazer, né, uma xilogravura, tá? Então, os materiais. Então, você precisa de uma bandeja de isopor, tá? Dessas que vem, né, queijo, presunto, a carne que você compra lá no mercado. Né, lava a bandejinha e utiliza, em vez de jogar fora, utiliza para fazer a sua obra de arte, tá bom? Então, folhas de papel colorido, rolo de tinta pequeno ou uma esponjinha velha também, né, que a mãe não usa mais, lápis preto, tesoura sem ponta, tinta guache, né, de diversas cores. Que aí você pode fazer também uma cromoxilogravura, tá bom? Se tiver várias cores. Então, modo de fazer, vocês vão recortar essa bandeja, né, tirando ali as laterais dela, para ficar retinha essa bandeja, tá bom? Faça um desenho forçando com lápis, como se você estivesse desenhando no papel. Mas à medida que você vai forçando com lápis, ela vai afundando o isopor e vai ficar partes elevadas, que é o que a gente vai precisar na hora de passar a tinta para poder carimbar o papel, né? Então, cuidando se for escrever, pois as letras ficam invertidas, né? Então, se eu for querer fazer uma frase, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer ela invertida, né? Como se quando a gente olha a imagem ali no espelho, né? Então, ela tem que estar invertida, porque senão a gente não vai conseguir fazer a leitura depois que carimbar. Escolha a cor da tinta e passe o rolinho ou esponja na placa de isopor, cobrindo bem toda a superfície, né? Se for uma xilogravura, você vai só passar a tinta preta e carimbar, tá bom? Vire o isopor na folha de papel e faça a pressão sobre a placa para transferir o desenho. Então, você fez o desenho com lápis, você passou a tinta, você vai firmar, né, o papel ali nesse molde para você ter a impressão do desenho, tá bom? Retire o isopor com cuidado para não borrar o seu desenho e espere secar. Professora, se eu quiser fazer uma cromoxilogravura, o que eu faço? Várias matrizes, né, para você usar uma para cada cor e depois ir sobrepondo essas cores para ter a sua obra de cromoxilogravura, né, colorida daí, tá bom? Então aqui, ó, uma sugestão de xilogravura, né? Então aqui, ó, cortou aqui através de imagem que a professora explicou, tá? Então corta a lateral da bandeja, desenha com lápis, forçando com lápis para ter, né, aprofundar ali o desenho para vocês terem a elevação para pintar. Vocês podem escolher a cor de tinta que vocês quiserem, não precisa necessariamente ser a preta, né? Passa o rolinho de tinta ali ou a esponjinha, passa sobre o desenho e faz uma prensa, né? Carimba ali o papel, firma ali no papel. Lembrando que o cuidado na hora de retirar, se você puxar de qualquer jeito vai ficar uma borradeira só, né? Então tira com cuidado para você ter a sua xilogravura, tá bom? Então, o que nós vimos nessa aula, né? Nessa aula vimos a xilogravura e a cromoxilogravura, suas técnicas e características. Então, falamos sobre a xilogravura, né? Que ela é feita numa matriz de madeira, esculpida, ela é entalhada, as partes em relevo que são depois,
né, passado o rolo de tinta e são prensadas no papel. As partes elevadas que vão dar a ideia ali do desenho. E que nós temos também a cromoxilogravura, que ela é feita através de várias matrizes, né? Cada matriz para uma cor, e aí eu vou ter a minha cromoxilogravura, a minha gravura ali colorida, né? Com diversas cores, como a gente viu alguns exemplos de obras de artes aqui nessa aula, né? Então fica bem bacana. E é muito utilizada a xilogravura e a cromoxilogravura na literatura de cordel. O que é a literatura de cordel, né? Literatura feita em cordão, em varal, que são expostos em feiras e praças, né? São esses livretos com gravuras e imagens, né? Ali impressas no papel. E tem também o texto que também é feito. Então são imagens e textos que contam histórias. Histórias através de versos, histórias de forma popular, né, que trazem o cotidiano dessas pessoas, né, e é muito comum aonde? No Nordeste brasileiro. Então, a literatura do cordel é muito famosa no Nordeste brasileiro e se espalhou também por toda parte, né? Quem aí já viu, né, um folhetim de gravura, uma imagem de gravura de literatura de cordel? É muito bacana, vale a pena, pesquisem mais sobre o assunto, tá bom? Então, as nossas referências, nossa tela do Aula Paraná. Espero que vocês tenham gostado, né? Nessa aula nós falamos sobre a literatura de cordel, que é feita em varal, né? Penduradinha ali no cordão, por isso cordéis, né? Vem aí do cordão. Então espero que vocês tenham gostado. É muito bonito, faz parte da nossa cultura aí brasileira. Aproveite, pesquisem mais, tá bom? E falamos também da xilogravura, cromoxilogravura e trouxemos também exemplos para vocês colocarem em prática aí essa arte. Espero que vocês pratiquem muita arte aí, xilogravura, cromoxilogravura, tá bom? Então é isso, fiquem bem, se cuidem, um beijo grande no coração, até a próxima, tchau!